Gente, vocês não têm noção do cheirinho que tá aqui. Mal começou. Hoje recebendo o chefe Samir. Olá, como queridíssimo. vai? Que prazer estar com vocês, maravilhosamente. Olha, estou encantado com todos vocês, com o estúdio, com tudo isso daqui. É minha primeira vez, espero que não seja a última, tá? Mas com certeza já vou me não candidatar para fazer mais receitas com vocês, porque isso aqui tá profissional demais. Ah, que maravilha. Poxa, eu fico também super lisonjeada, claro, você como um chefe, né, um mestre aí da cozinha árabe. Então eu fico muito feliz e eu sei que hoje você vai trazer pra gente aqui também um moussaka. Então, essa receita tem duas versões, tá? Me conta ela tudo. é moussaka quando é feita no Líbano, tá? E ela é moussaka quando é feita na Grécia. Ela é grega e libanesa. Tá? Então, quando você ouvir falar em moussaka, tá certo, e moussaka também está certo. As duas são a mesma receita, com pronúncias diferentes. Entendi. Claro que a libanesa, como eu sou libanesa, é muito mais gostosa que a grega. Os meus amigos gregos vão me desculpar, mas essa é a melhor do mundo. Então hoje eu vou provar essa receita maravilhosa, né? O Samir, que é proprietário do Folha de Uva, né? Um restaurante maravilhoso ali na região da Vila Mariana. Já vou lá daqui a pouquinho conhecer. Por favor, vou você fazer precisa conhecer, uma visita, porque não é só isso que nós fazemos. Nós fazemos toda a culinária libanesa. Aliás, posso falar um pouquinho sobre a culinária libanesa? Os países árabes são 21 países de língua árabe, tá? Língua e cultura árabe. Porém, só Síria e Líbano tem essa culinária que temos todos os restaurantes aqui no Brasil. Que legal. A gente chama de árabe porque está dentro de um país de língua árabe, dentre os 23. Mas essa comida só se encontra na Síria e no Líbano. Olha. Então ela é sírio-libanesa ou sírio-libanesa, tanto faz. Olha que legal, né? E a gente aqui vê como o Brasil é uma mistura, generalizou, né? chamando de árabe, De árabe, não que está não errado. Não está errado, mas Mas também... é como falar comida brasileira de América do Sul. Entendi. Então, tem que especificar o país. Então aprendemos mais uma aqui hoje no nosso programa, ok? Então vamos lá, vamos passar aí para você que está em casa os ingredientes que nós vamos usar para fazer a moussaka ou moussaka. Isso. Põe aí na tela para mim, por favor. Ó, você vai precisar de 1 quilo de carne moída, pode ser colchão duro ou patinho, 4 batatas, um maço de salsinha bem picada, uma cebola média bem picada, uma colher de café de pimenta síria, 100 gramas de manteiga, 3 berinjelas grandes, 2 xícaras de chá de óleo de soja, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, mais 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de manteiga, 100 gramas de queijo parmesão, noz moscada, sal a gosto e meio litro de leite. Certo? Então vamos lá? Então, deixa eu começar falando pelos ingredientes, que isso é muito importante, tá? Como a moussaka é basicamente um escondidinho, vamos chamá-lo assim, de berinjela. Tá. E aqui está a berinjela. E a berinjela é o terror de muita gente, principalmente muita dona de casa que não gosta de encontrar uns bichinhos aqui dentro. Normalmente tem, mas é só cortar aquela parte e ela fica boa. E pode usar. Então, quando formos comprar a berinjela, quando você for naquela feirinha lá perto da sua casa, comprar a berinjela do japonês, você primeiro vai pegar uma bem escurinha, bem pretinha, às vezes ela tá meio rosada, que não é legal, ela tá verde. Tá? E ela precisa estar durinha, e se tiver com buraquinho, não tem problema, pode comprar também. Tá. Sabe por quê? Porque o buraquinho não é o furinho do bichinho. Que entrou, não. O bichinho é colocado na flor da berinjela. Então ele nasce dentro da berinjela, ele já vem aqui dentro. Quando você encontrar o furinho, que já saíram alguns bichinhos. Então não tem nenhum problema dela estar furadinha. Ok. Aí você abre, se tiver mais bichinho, a gente vai separando e cortando. Então se ela tiver mais escurinha... Mais escurinha, e um pouquinho mais leve do que outras, essas duas são iguaizinhas, estão ótimas. Olha, é verdade. Entendeu? Tá. Então vamos começar pela berinjela. Então já falamos aí. da berinjela. Agora nós vamos então, como fazer a berinjela? Nós vamos cortar a berinjela, ok? Tá. E eu vou fatiar essa berinjela. Eu vou pegar essa faca, eu vou cortar. Como o árabe gosta muito de comer as coisas muito ao natural, nós vamos fazer isto daqui, olha. Cortando, não tirar toda a casca, mas cortando um pedaço sim, um pedaço não, bem fininha. E se eu tivesse com a faca melhor, seria mais fininha ainda. Mas também são muitos anos de prática já, né? Sim. São 33 anos de restaurante Folha de Uva.
30 anos nós ficamos na Rua Bela Sintra. E aí nós saímos depois da pandemia para outros Vila lugares. Mariana. E agora estamos na Vila Mariana. Mas enquanto eu corto, tem uma história curiosa que o meu avô materno, chamado Elias Halabi Kawerk, veio do Líbano em 1901 e montou o primeiro restaurante libanês que se tem registros. Então, o meu avô, o Folha de Uva, é o herdeiro do primeiro restaurante árabe ou libanês ou sírio-libanês do Brasil. Você vê que eu falei 33 anos com Folha de Uva e o resto com meu avô. Olha como estou conservado. Vamos voltar aqui para a nossa receita especial com o nosso chefe Samir, que hoje está nos ensinando a fazer uma receitinha libanesa, certo? Isso. Que é a moussaka. Então, a gente fez o quê? Cortou a berinjela. Já falamos como comprar a berinjela. Legal, cortamos a berinjela, deixamos um pouquinho da casca e nós vamos fatiar a berinjela normalmente com uns 2,5 a 3 centímetros. Nós vamos fritar isso daqui. Quando você for fazer muito volume em casa, você coloca uma bacia com água e um pouco de vinagre ou limão e vai colocando as fatias para ela não oxidar. Porque o oxigênio que tem no ar oxida. E se ela ficar uns 10, 15 minutos, ela fica preta. E isso não é legal. Tá bom. Então, a gente não vai precisar, porque é pouca coisa. Rapidinho. Então, eu cortei as fatias de berinjela, tá? Fica muito legal, né? Com esse... É o suficiente. Coloridinho. E vamos deixar ela separar. Fica bonitinho, fica né? Legal. E você come um pouco da casca. Né? Da gente fazer não precisa jogar fora. Isso lembra a fama dos árabes? São meio seguros. É pra gente não jogar fora toda a casca. A gente come metade da casca. Perfeito, é isso mesmo. Então, nós vamos, olha, fizemos a berinjela. Legal. Vamos separar. Vamos colocar um pouco de sal nelas. Ela estaria na água com sal, que não vai precisar, porque é muito pouco e vai ser muito rápido aqui. Perfeito. Tá? E nós vamos fritar essa berinjela. Então, vou pegar o fogão. Deixa eu aumentar aqui para você. Ver se ele não... Pode deixar bem alto o fogo? Pode deixar... Vou deixar no máximo. Tá bom. Tá bom? Porque ele demora um pouquinho para esquentar. Nós vamos ver se já está no ponto o óleo. Não, mais um pouco. Se colocar em óleo frio, ela vai absorver muito óleo e vai ficar encharcada. E aí, quando você fizer essa daqui, vai subir o óleo. Nós não queremos isso. Então, o óleo precisa estar bem quente. Tá? Segundo passo. Então, um dos ingredientes é a berinjela, a outra é a carne. Por que esse prato é diferenciado? Porque é um prato que vai com a carne moída, e molho de tomate e molho branco. Isso dá um sabor diferenciado, dá uma complementação do molho de tomate e molho branco. Dificilmente você pega um prato que tem os dois molhos, ou é branco ou é vermelho. E nós fazemos isso. Isso é uma sabedoria milenar, não é nada invenção minha, tá? Isso aí vem de muito longe. Então, para temperar a carne, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, vou começar a temperar. Eu coloco um pouco de óleo. Você deu a sugestão de usar ou colchão duro ou patinho. Ou qualquer carne gorda. Tem que ter uma gordurinha. Melhor que tenha gordurinha, porque gordura agrega sabor à carne. Perfeito. Na realidade, o pessoal que está nos assistindo precisa saber, alguns sabem, outros não, que não tem carne de segunda nem carne de primeira. Isso é bobagem, que eu ia falar. Pode botar um acém maravilhoso aí. Existe boi de primeira e boi de segunda. Aquele boi de primeira, aquele boi chiquinho, né? Que ouve música clássica, que não precisa tanto, mas o tal dos vagil, ou bois maravilhosos. Aquelas carnes wagyu, qualquer carne é fenomenal, até o acém. Você pegar um boi de segunda, aquele coitado que está na fazendinha, que tem um morro, tem que subir, fazer esforço, descer, faz academia todo dia para poder comer, está tudo duro nele. Ele está musculoso. Então, nem o filé mignon é bom. Então, depende do boi, para a carne ser boa ou não. Não primeira ou segunda, tá? Então, compra naquele açougue que você já sabe. Isso. Que é, preferência ali da família. Tá tudo certo. Que você conhece o cara. Então, nós vamos fazer o tempero, que é o tempero tradicional da nossa carne. Perfeito. Nós vamos colocar um pouco do óleo. Vou botar um pouco do alho. Essa aqui eu também vou aumentar, Gabi. A comida libanesa... Deixa eu aumentar para você, chefe. Já foi? A comida libanesa, um dos pontos, acho que altos da comida são os temperos, né? Os temperos, enquanto esquenta, principalmente a pimenta árabe, ou pimenta síria, ou pimenta libanesa, que é o nosso principal tempero. Agora, isso é simplesmente a junção
de 7 outras pimentas. Não tem nenhuma diferença. Então a gente compra pimentas separadas ou compra ele em casas árabes. Prontinho. Eu tenho ele prontinho na minha casa. Aqui vai pimenta do reino preta, pimenta do reino branco, cominho. E várias outras. O cominho é uma delícia, eu acho o cheiro maravilhoso. O que mais sobressai é o cominho. Que é o mais cominho, forte, cravo, né? canela, vai tudo. É uma mistura de pimentas. São 7 pimentas que dá esse sabor oriental. Né? Então, estamos fazendo o alho, tá? Vamos deixar o alho dourar. E eu gosto de, às vezes, dar algumas dicas que as pessoas estão em casa. Por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa que tem alho e cebola, primeiro é o alho. Porque o alho vai dourar no ponto que você quiser. Se você colocar alho e cebola junto, a água da cebola não vai te deixar saber qual é o ponto do alho. Então você deixa primeiro o alho no óleo, ou na manteiga, ou no azeite, tanto faz. Quando chegar naquele ponto que você quer, você joga a cebola. E a cebola para instantaneamente o cozimento do alho. E aquele é o ponto que você escolheu. E ela vai fazer água, que era o contrário. Pois é. A maioria das pessoas acham, né, que é o contrário. Assim, né? Não tá errado, mas é claro que assim vai dar mais sabor, né? Vai dar mais sabor e você não perde aquele ponto do alho. E às vezes você quer ele mais douradinho ou menos douradinho. E você não perde o ponto. Então, olha, alho, cebola, óleo e nós vamos colocar a nossa carne, já vamos tá bom? A carne moída. Tá. Você vai no açougue, pede para moer essa carne que nós falamos. Tá. Tira todos os excessos, moa 2 vezes, que ela fica mais macia. O segredo é importante, para ela não ficar, na hora que você vai fazer, fica meio empelotada, né? Tem umas carnes moídas que a gente faz que ela fica... O grande segredo... Eu vou pondo pra cá, tá, chefe? Vou te auxiliando por favor. aqui. O grande segredo é você comprar um moedor de carne e ter em casa, pequenininho. Então, tantos hoje, na internet você encontra todos eles, mesmo elétrico, com 50, 70, 80, 100 reais, você compra um belíssimo moedor de carne, claro que não profissional, mas você vai moer em casa. Porque, principalmente para comida árabe... Acho que saiu um pouquinho do... Isso, aqui saiu um pouquinho eu saí dela. Quando você vai fazer comida árabe, você precisa do moedor de carne. Por exemplo, você está vendo aqueles quibes? Sim. Olha como ele está lisinho. Nossa, tá perfeito. Você não consegue... Quibe hoje. Você não consegue essa consistência se você não moer 3 vezes no seu moedor, depois que você juntou o trigo, a carne, os temperos. Assim, né? Ó, você vê que fica... Se você misturar com a mão, ele vai ficar grosso. Ou grosseiramente. Tá. Então, olha, a carne está quase pronta. Perfeito. Nós vamos colocar o sal nela. Porque essa receita, gente, ela vai para o forno. Ela vai para o forno. Então, a carne, ela não precisa deixar ela extremamente também... Não. É só passar para tirar aquele agregar gostinho, né? sabor e tirar o sabor de crua da carne, tá? Um pouco de salsinha na carne. Não pode faltar, né? Não, verdinho. Salsinha e hortelã e cebolinha. Nossa. É coisa de árabe. Esses dias, chefe, eu comi nunca tinha comido um feijão com hortelã. Feijão. E aí, ao invés da pessoa colocar o louro, colocou o hortelã. Ficou delicioso. Ele fica diferente. Eu nunca tinha imaginado Ele fica diferente. Nisso. Isso é para quem não gosta de coentro, né? Que as pessoas amam verdade. ou odeiam o coentro, aí colocam hortelãzinha. E nós vamos entrar agora com o nosso molho de tomates. Tá. Esse é um molho feito em casa, mas você pode comprar um molho também, ou um extrato, ou um molho, tanto faz. Eu ia te perguntar se era molho mesmo por causa da cor, né? Que tá um pouquinho diferente. Isso. Fica mais saudável, né, gente? Fica bem mais saudável. Então, olha, tá pronto praticamente o nosso segundo ingrediente principal. Que é a carne. Que é a carne com seus temperos. Perfeito. Eu botei a pimenta síria, que não botei ainda, botei o sal. Vou botar agora. Depois o sal, a salsinha. Isso. Um outro segredinho para as pessoas que estão em casa, não faça assim com a pimenta nem com sal. Você concentra ele num ponto e por mais que você mexa, você não vai distribuir certinho. Então, não é frescura de cozinheiro não, tá? Como é que faz assim, ó. Joga de cima. O sal também. Pode você não precisa nem mexer. Aqui, ele não já é chique, não, é o certo. É o certo. É para ele, ó. Já misturou tudo. Você jogar num ponto só, por mais que você mexa, aquele ponto ficará com sabor mais acentuado. Perfeito. E aí não fica legal. Legal essa dica, hein? Adorei essa dica. Ela é muito eu já faço legal. assim, né? A gente já põe pertinho assim, depois é mexer. Ó, então a nossa carne já está aqui. Tá. Vamos deixar ela mais um pouco. Tá bom. Eu acho que
a nossa berinjela já poderá fritar. Acho que agora fez o barulhinho. barulhinho. Um pouquinho, mas já tá legal. Então vamos colocar a berinjela. Dá uma fritadinha nessa berinjela. Isso. Então, lembrando também que ela vai pro forno também. Ai, tá tão bonito isso aqui, Samir. Ai, meu Deus, deve ficar maravilhoso. Não é? O gostinho. O que mais, assim, que o pessoal mais pede lá no restaurante, Samir? Olha, o restaurante se chama Folha de Uva. Uhum. Porque folha de uva, eu acho que é um dos principais pratos da comida sírio-libanesa. Legal. Ou árabe, não vamos esquecer o árabe, não. Sírio-libanesa. Mas quibe esfirra é muito tradicional. Né? Mas olha, os arroz todos são completíssimos e muito saborosos. Nós temos arroz de macarrãozinho. Você conhece comida árabe? Conhece um pouco, né? Eu gosto, uma delícia. Arroz com lentilha, que se chama estranhamente para nós mijadra. Mijadra é o arroz com lentilhas, aquela cebola dourada. Sim. Temos arroz marroquino, temos arroz com macarrãozinho. O arroz de macarrãozinho se chama chairia. As pessoas não sabem por quê. Porque a gente é feito com macarrãozinho cabelinho de anjo. Aquele que vem no ninho. Isso. E chara é cabelo em árabe. Cabelinho é chairia. Então é macarrão de cabelinho. Então associa a isso e não tem como errar. O falafel também é libanesa? É da cozinha libanesa ou é um up então, assim que... Não, é bem libanês. Como a moussaka é libanesa e grega, o falafel é libanês e judaico. Os judeus também dizem que são os inventores do falafel, mas não são não. O judeu gosta de evitar um pouco, pô. Meu amigo judeu, já briguei com ele, porque falafel é nosso. Mas, olha, o falafel deles também é maravilhoso. Olha, eu tive a oportunidade de ir a Israel e eu lembro que uma das coisas que eu mais comi lá foi falafel e eu experimentei um tempero que eu não conhecia, que se chama zatar. Comi eles têm um pãozinho com esse zatar todo em cima. Que coisa deliciosa. Muito. É deles também. O zatar, é zatar que chama? Zatar é libanês também, que os judeus estão querendo pegar de nós, mas é nosso. Mas tudo bem, a gente deixa eles usarem um pouco, sim. Mas é delicioso. Mas lá em Israel, a comida que se come, fora a comida kasher, que é a comida deles, é essa comida. Eles são especialistas nisso daqui. É o judeu árabe, o judeu de sangue árabe, de cultura árabe. Eles fazem igualzinho como nós fazemos. E o falafel parece carne mesmo, né? Para quem não come carne, o falafel é um bolinho frito de favas e grão de bico. Sai muito também no restaurante. Falafel sai como sanduíche ou como salada também. Né? Ou sozinho. Ou um aperitivinho assim, né? Uma entradinha, alguma coisa assim. É muito bacana. Olha, a berinjela já está praticamente frita. Eu vou deixar ela mais um pouquinho, tá? Ela também só vai dar aquele sustinho, né? Ela só vai absorver um pouco do óleo para depois escorrer, mas ela precisa dourar um pouquinho. Tá? Não pode deixar ela muito branquinha. Isso. Então. Agora, enquanto ela frita, a carne também já está quase no ponto, olha. Os dois já estão 2 ingredientes. E agora nós vamos para o terceiro ingrediente, que são as batatas. Vai as então, batatinhas nós também. cozinhamos a batata, tá? Em água normal. Todo mundo sabe cozinhar a batata. Não tem segredo. Não tem segredo. E quando ela estiver boa, você sabe que você coloca a faca nela e normalmente ela está quente, ela desliza e cai como essa. Legal. Então nós vamos cortar em rodelas. Não pode estar muito mole, tá, gente? Não pode passar do purê, ponto. né? Por isso Desse do truque teste. Aí. Então nós cortamos as batatas. Para quem está em casa, chefe, por exemplo, tem gente que às vezes não sabe. Quanto tempo você deixa de cozimento para chegar nesse ponto? Você faz na panela de pressão ou na panela comum? Panela comum, 15 minutos. 15 minutinhos. Essas 4 batatas eu demorei 15 minutos. E não precisa ser em forno alto, aquela água fervendo. Ferveu a água, depois que ferveu a água, coloca um pouco de sal e coloca as batatas depois da água fervida. Conta 15 minutos e abaixa um pouco o fogo. Não precisa ficar aquele escândalo de água. A temperatura ali vai ser praticamente a mesma e você vai estar gastando menos gás. Perfeito, porque geralmente a gente já põe a batata, já liga a água, põe a água, deixa ela ferver para contar 15 minutos. Perfeito, olha aí essa dica. Nossa, muitas dicas hoje, hein? Tô aprendendo muito aqui, viu, chefe? Pois é, hoje. Gastronomia é isso, a gente saber fazer algumas coisas. Sim, são tantos anos, 30 com anos, detalhes, né? Meu Deus. São muitas coisas que já deram errado
E muitas coisas que já deram certo. E continuam algumas dando errado e a gente sempre melhorando e aperfeiçoando. Na realidade, eu tive a sorte, porque antes de ser cozinheiro, eu sou engenheiro. Então, muitas coisas da engenharia eu usei aqui. Você trouxe para cá? Eu trouxe para cá. Nós temos uma cadeira na Faculdade de Engenharia que se chama Sistemas e Métodos. Então, isso de deixar a água primeiro ferver, depois botar o sal, depois botar a batata 15 minutos, isso é um sistema e é um método. Isso eu trouxe da minha formação de engenheiro. Então, legal. A gente está adaptando isso, está dando muito certo, né? Porque, na realidade, a gente está economizando gás também. Nossa, você pode deixar ela 1 hora, mas e daí? Você vai gastar o gás. Eu vi esses dias na internet, chefe, uma coisa parecida, que é com o macarrão. Que eles falam assim, olha, coloca, a água ferveu, você pode pôr o macarrão e tampa e desliga o fogo. Se você deixar ele lá, 10, 15 minutos, cozinha, como se tivesse com o fogo ligado. Fechado, porque ele vira uma panela de pressão. Olha só. Exatamente. Então, a engenharia tem tudo a ver com a cozinha. Só um detalhe, tá? Ser uma boa panela e uma boa tampa. Tem que ser aquela panela profissional, grossa, pesada, que senão a panela fina, ela troca calor. Então, você fechou, o calor vai escapar muito rápido. E aí você vai falar, não, a dica que me deram não funciona. Funciona, só faltou o detalhe da panela. E bem vedada. Tá, perfeito. Ó, aqui, então, o chefe fez uma caminha de batata aqui, vou mostrar pra vocês. Então, a gente começa com a batata. É o primeiro passo aqui. Tá? Ó lá, só mostrando lá pra quem tá em casa, tá vendo? Sem nenhum segredo, gente. Agora nós vamos temperar um pouco essa batata. Tá? Sabe que o tempero, principalmente o sal, é a alma da cozinha, né? Não pode faltar. Né? Sabe que o sal, ele realça o sabor dos temperos. Você pode botar 1 quilo de pimenta árabe. Se não puser um pouquinho de sal, ele não vai aflorar o sabor da pimenta. O sal tem esse poder, é impressionante. Perfeito. Um pouquinho de pimenta. Tem a noz moscada aqui também já? Tem a noz moscada junto, isso. Dá um sabor a noz moscada na batata. E aí nós vamos botar a carninha, que já está praticamente pronta. Tá. Com o molho de tomate, não se esqueçam disso. Então, ó, vamos botar a carne. Né, chefe? Isso. Olha o cheiro, gente, o cheiro que tá eu já estava bom para comer, não? Passar Nossa, um pão eu comeria até assim com um pãozinho, aquele pãozinho sírio, né? Colocar ela assim, fazer um lanchinho, então vai ficar um pouco, você levar pro camarim depois e comer. Essa hora. Então, nós vamos espalhar isso aqui como se estivéssemos fazendo um escondidinho. Tá? Perfeito. Olha, então, foi a batata. A carne. Foi a carne. Eu vou tirar as berinjelas, porque elas poderiam até ficar um pouco mais, porém, ela vai demorar mais nesse fogo. Eu vou tirar esse... Isso, aperta para diminuir. Que já está bom. Se quiser para diminuir até o 0, que aí ele desliga. Essa boca. 0, não precisa mais disso. Qual então, que é a quantidade para essa receita que a gente passou? Serve essa quantas é pessoas? A metade. Ah, tá. Essa metade que você tem aí. Eu fiz tudo meio. Tudo meio. Isso. Tá. Serve tranquilamente o quê? Umas 4 pessoas? Depende. Eu tenho alguns amigos e clientes que comem sozinho um prato desse. Entendi. Não, o casal serve muito bem. 4 come 5. Você não vai comer ela pura normalmente. Você come com arroz de chairi, aquele de macarrãozinho, ou você come acompanhando um quibe, esfirra. Então, com complementos, 4 pessoas tranquilamente. Uma coisa que me chama a atenção também nesse tipo de cozinha é que é isso que você falou. Você nunca come só uma coisa, não é? Principalmente o árabe, tá? Numa mesa árabe, normalmente lá no Líbano e aqui no restaurante nós estamos fazendo isso, são pelo menos 30 a 35 pratos que servem na mesa. Uau. Eles colocam um pouco de tudo. Como um rodízio? É como o rodízio, cai tudo na mesa. Gente, que bacana. Então você come um pouco de tudo, ou muito de tudo também, se quiser, sem nenhum problema, né? É muito legal, porque as comidinhas são comidinhas leves, a maioria que você falou que vai ingredientes mais naturais. Isso. Então é tranquilo, né? Mas claro, as esfirras que tem a massa, mas o restante é muito saudável, é uma comida, uma cozinha muito saudável, né, chefe? Tudo saudável. O arroz com lentilha, esse arroz com... Ó, eles começaram a chegar no ponto que eu gostaria, tá? Esse ponto douradinho aqui, que é ele é melhor do que o outro. Tá. Então, aqui está praticamente pronto, só falta fazermos agora o nosso molho branco. Tá. E nós já temos o parmesão aqui. Olha que bonito. Então, foi uma caminha de batata, uma camada de carne e agora a berinjela. O chefe falou que a berinjela
consistência aqui, que é mais queimadinha, ó, que é o que ele gostaria que chegasse, tá? Isso. Tá vendo? Aqui ficou mais branquinha, mas é mais por conta do nosso tempo aqui mesmo, tá? Perfeito. Mas só pra gente Vamos fazer agora o molho branco? Vamos embora. Acho que todo mundo sabe fazer o molho branco. Você deve ser perita em molho branco, mais não? ou menos, você acredita? Lá em casa o pessoal é chegado, mas não é muito, então... Vamos fazer um molho branco. Vamos fazer aqui é um molho pra finalizar. Bechamel. É um molho tá. muito tranquilo. Então, o molho branco, o segredo é o seguinte, olha. Eu vou botar essa manteiga, vou fazer um pouco mais até para ficar aqui para nós, tá? A mesma quantidade nós vamos colocar de manteiga com a quantidade de farinha de trigo. Então, colocou manteiga, farinha de trigo, deixou dissolver bastante. Certo. Vamos entrar com a mesma quantidade de farinha, tá? Você pode pesar ou a olho quando ela vai ficar uma farofinha. Aí você colocou mais ou menos 4 colheres de manteiga. 4 colheres de manteiga. Vamos de 4 colheres. Vai ser 3 ou 4 de farinha, porque a farinha é mais fofa. E ela enche mais, tá? É questão de peso específico só. Então, aí já entra a engenharia. Exatamente, pô. Aí não então, tem nós vamos fazer a farofinha. Tá. Que o molho branco também é mais gostoso do que aquele molho que você às vezes compra pronto. Ele é mais leve, né? O que a gente faz em casa. Eu acho que ele é tão fácil, tão prático de fazer e tão barato que você não deve comprar nada pronto. Sim. É uma coisa tão gostosa fazer em casa. Né? É gostoso cozinhar, leva garotada, as crianças para a cozinha, para ajudar, o marido para lavar a louça. Essa é a melhor parte. Você não pode cozinhar, ele guarda isso, grava isso, viu, que o chefe falou. Exatamente. Leva o marido lava a louça. Essa parte é boa. O importante é que esteja todo mundo junto na cozinha. Né? Isso é mais importante. Sentar à mesa, até para os libaneses, árabes, judeus, todos o que a gente está falando aqui, é um ato extremamente importante, não é isso? Ainda hoje é uma cultura que nós seguimos sem exceção. Não tem isso de comer, cada um faz seu prato, come na frente da televisão, vai para o quarto, se tranca, vai dormir, não. A hora de comer é sagrada, todos sentados à mesa. Eu acho isso maravilhoso, admiro muito. Na minha casa a gente tenta o máximo que dá fazer isso. É muito importante. Porque é a hora que a gente deixa um pouco o celular de lado e troca informações. É verdade. Bom, a farofinha, tá. A manteiga, a farinha de trigo e agora nós vamos entrar com o leite. Leite frio mesmo, tá? Sem medo de ser feliz. Ok. Essa é a quantidade boa. E agora nós vamos usar um fouet, que eu deixei ele aqui. Aqui a gente que é mais fácil. meio litrinho de leite. Isso. Se não aqui, tiver... gente, é só dobrar a receita. Se você só for dobrar fazer, a receita. Dobrar, triplicar e assim por diante. Não se preocupe que talhar, porque ele não vai talhar. Não precisa ser leite quente. Tá bom. É o leite frio ou gelado mesmo. Temperatura ambiente ali. Exatamente. Aí vai mexer. Quantos minutinhos mais ou menos aí, chefe? Ele vai ficar 5 minutos aqui. 5 minutinhos. Então vamos fazer assim, ó. Como o nosso tempo aqui é super curto e falta só essa parte, eu posso já provar esse aqui? Vamos fazer isso? Vamos provar? Ele aqui, ainda está ó, quentinho. pra gente só pra finalizar pra quem tá em casa. Assim que o molho estiver pronto, você vai colocar aqui. E vai ficar igual aquela. Vai ficar aqui e vai pro forno. Vou forno. colocar um pouco do parmesão em cima ralado, porque o parmesão é que vai dar o crocante dele. Que vai gratinar, se não tiver parmesão em casa para gratinar, você pode ter farinha de rosca, pão velho dormido. Sim. Você esmaga ele e coloca aqui, que é uma farinha de rosca grosseira. Ela gratina do mesmo jeito que o queijo. Gente. É maravilhoso. Olha, então, o chefe tem que vir mais vezes. Olha quantas coisas, Juninho, nós aprendemos hoje pra você fazer. Que esta é a nossa moussaka. Tá. Então eu vou pegar 2 colheres. E ele vai pro forno, quanto tempo fica no forno, chefe? Depende do seu forno, tá? Tem forno que tem resistência em cima e embaixo, tem forno só a gás, tem forno maravilhosos. Normalmente 10 a 12 minutos ele gratina assim no forno a 180 graus. Convencional. 180 graus, 15 minutos. Rapidinho. Mas é de abrir de vez em quando e olhar o ponto dela. Se... Gratinou, tá pronto. olha aqui, tá pronto. Até porque a gente ainda já cozinhou a carne, já fritou a berinjela, então não tem nada cru aqui, é só para dar aquela gratinada incrivelmente maravilhosa. Pra você finalizar. Olha aí, gente, uma receitinha pro final de semana. Não é? Ah, por favor, vamos fazer, que tá demais isso aqui. Olha lá, ó. Espero que você goste. Sem culpa, viu? Não é? Berinjela, carne, queijo, olha lá, ó. Molho branco, exatamente, ó. Fazer aí no domingo, né? Trocar a lasanha, aquela lasanha
maravilhosa, que a gente gosta também, mas vamos fazer uma mais tranquilinha. Claro, varia, né? Varia. Mas aí, né, uma variedade. É um prato, pode fazer numa travessa grande, botar no centro da mesa com uma lasanha, com uma macarronada. Verdade. E todo mundo comer. Todo mundo aproveita. Porque, olha, tem a batata também, que já faz a vez do carboidrato aqui também. Você vê que é um prato completo, completo. Né? Fora os temperos. Perfeito. Olha o cheirinho. Vamos comigo, ó. Meu Deus do céu. Tá legal? Perfeição isso aqui, gente. Queria poder, você aí em casa, pudesse provar comigo isso aqui. Renato, tá bom. Se deu bem hoje, viu, meu amigo? Olha, o molho branco está pronto. E deixa eu dar mais uma dica, que eu sei que as pessoas adoram dicas, porque eles me ligam depois, me chamam, dizendo que queria mais dicas. Então, quando a gente vai fazer uma coisa grande, para a família de 10 pessoas, vai ter uma panelona de molho branco. Se você fizer um molho branco e começar a fazer isso que eu estou fazendo agora, durante 5 minutos, você nunca mais vai fazer isso. Então, você tem que fazer sem mexer, ó, só mexendo a moeca. Você tem que fazer... Esta é a técnica ergométrica para você fazer o molho branco. Ó. Eu tento parar meu ombro, eu não mexo o ombro, não mexo o braço, só a munheca. Não quer dizer que eu esteja desmunhecando jamais, tá bom? Aproveita então, chefe, já passa pra gente os contatos para todo mundo te encher de bastante pergunta aí. Então, olha, restaurante Folha de Uva, nós estamos na rua Luiz Góes, 1114, na Vila Mariana, tá? Temos Instagram e temos o Facebook. Tá? Folha de Uva Restaurante, Restaurante Folha de Uva. Os dois. Um é Instagram, e o outro é o Facebook. É Facebook. Pode entrar, me pedir receita. E eu tenho também um livro. Me conta. É um livro que já está esgotado. A gente fez 5.000 exemplares físicos e realmente foi tudo vendido. Perfeito. Então nós vamos refazer. Por enquanto, no momento, agora nós só estamos ele com e-book. Quando você for lançar novamente, vem aqui trazer pra gente conhecer o livro. Aqui é assim, ó, se gostou, a gente dá uma rodadinha. Então sobe a música, porque eu amei. E eu vou rodar pro chefe. Roda comigo também, chefe. Não me deixa sozinha nessa, não. Vamos rodar junto. Aqui, ó. Olha, maravilhoso. Eu amei te conhecer, chefe. Que bom, olha, uma sinergia muito boa aqui. Nesse finzinho a gente só fez isso, deu uma alisada. Coloca o queijinho ralado, olha. E aí quem se deu bem... E já pode ir pro forno que vai sair pessoal aqui vai maravilha. Poder também experimentar daqui a pouquinho, viu, meninos? Ó, vai pro forno aqui, 180 graus. 15 minutinhos. 15 minutinhos e tá pronto, e tá maravilhoso. Faça, porque realmente vale a pena. Olha, todo dia aqui na nossa cozinha, chefe, a gente coloca uma frase bem maravilhosa aqui para inspirar quem tá nos assistindo, né? E olha a frase de hoje. Perfeita. É absolutamente inútil orar a Deus e continuar a ferir os outros. Quantas vezes a gente vê, né, aquela pessoa que fala que tem fé, que é fervoroso, mas por trás... Não adianta você andar com a Bíblia na mão, debaixo do braço o dia inteiro, bater no peito e falar que eu sou cristão e fazer coisas horrorosas como nós vemos acontecendo aí. Quem é honesto não precisa falar que eu sou honesto. Quem é cristão de verdade, ora em casa, entra no seu quarto, dobra seus joelhos, você e sua mulher ou você sozinho, ore a Deus e ninguém precisa ficar sabendo. Ele vai saber que você está sempre com ele pedindo auxílio e na hora H ele estará sempre ao seu lado. Olha, Renato, para fazer as frases agora já tem aqui o chefe Samir. Olha como falou bonito, gente. Cozinha bem, ainda fala bem. Ah, adorei. Vamos fazer assim, ó. Vamos para um break rapidinho. Na volta tem mais, sempre melhor. Obrigada, chefe. Obrigado a todos vocês.